O ano era 2024. Durante o The Game Awards daquele ano, subia no palco o astro de Breaking Bad, Aaron Paul, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que uma das maiores vozes da dublagem, Laura Bailey. Os dois estavam anunciando Dispatch, jogo de estreia do estúdio Ad Hoc, um jogo de aventura narrativa criada por ex-funcionários da Telltale que trabalharam em títulos como The Wolf Among Us e Tales from the Borderlands. Com um elenco de peso e com o nome da Critical Role por trás, como produtora do jogo, Dispatch seria lançado em outubro do ano seguinte. Quando os 2 primeiros episódios do jogo saíram, pelo menos no Brasil, poucos criadores de conteúdo viraram seus olhos para o jogo. Só mais próximo dos 3º e 4º episódios que o pessoal começou a dar atenção ao jogo, pois era impossível ignorar o quanto ele estava sendo falado no exterior. O sucesso do jogo foi algo incrível de presenciar. Vendeu mais de 1 milhão de cópias em menos de 2 semanas, e ele deixa uma lição muito importante para os jogos narrativos. Mas o que ele tem de diferente? Antes de tudo, é bom mencionar que Dispatch estava à beira de ser cancelado quando Laura Bailey salvou o projeto, saindo do papel de dubladora para entrar como produtora junto com a Critical Role, empresa que é cofundadora. Acho que o primeiro ponto foi que a Ad Hoc soube administrar muito bem o hype do jogo. Dispatch tinha um elenco com muitos nomes famosos, fruto da parceria com a Critical Role. Se você não é familiarizado, a Critical Role é uma produtora de multimídia que nasceu do grupo de RPG de mesa com o mesmo nome. Seus criadores são nomes famosos da indústria da dublagem estadunidense. Fazendo um exemplo que o brasileiro consegue entender, é como se o Guilherme Briggs se juntasse com o Manolo Rey, o Garcia Jr., Wendell e a Úrsula Bezerra e criassem uma empresa de produção, e eles tivessem o alcance nas redes sociais que o Nerdcast RPG e o Ordem Paranormal têm hoje. Essa é a escala de alcance que a Ad Hoc tinha em mãos. Mas o que eles fizeram, além do trailer de anúncio? Apenas 2 outros trailers, que incluem o trailer de lançamento, uma demo gratuita e incluiu nomes de criadores de conteúdo na dublagem de personagens coadjuvantes. O peso das escolhas em Dispatch é mínimo, é o ponto fraco do jogo. E fãs de jogos narrativos amam citar jogos com dezenas de ramificações em suas histórias, e usam isso como um argumento para dizer que jogo X é melhor que Y. Basta você dizer que Detroit Become Human não é nem o melhor jogo da Quantic Dream que surge fanboy do esgoto para falar dos gráficos ultra realistas, suas dezenas de finais diferentes, e ignoram completamente a existência de Indigo Prophecy e Heavy Rain. Dispatch foi bem melhor recebido do que esses 3 títulos, tendo um gráfico em estilo de animação, uma gameplay quase nula, se limitando a um minigame de gerenciamento, Quick Time Events que alteram uma linha de diálogo a mais ou a menos e apenas 2 finais diferentes. E mesmo assim, Dispatch foi considerado um dos melhores jogos de 2025. E para ser considerado isso em um ano com Hades 2, Silksong, Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2 e Blue Prince, é uma baita de uma conquista para um jogo que mal tem gameplay. Não que eu pessoalmente não goste de Detroit ou ache ele pior ou melhor que outros jogos, mas gráficos ultra realistas e muitas ramificações de finais não são argumentos suficientes para dizer que ele é o melhor jogo do gênero narrativo. A discussão sobre o jogo se torna superficial e fraca, e eu nunca vi um fã de Detroit que usa esses pontos técnicos como validação para o jogo sequer citar as questões narrativas do jogo, como a exploração dos direitos civis, a discussão entre liberdade e escravidão, empatia, as consequências da tecnologia descontrolada, as decisões morais que o jogo traz, o questionamento se máquinas podem ou não serem consideradas seres vivos. O formato em que o jogo foi lançado ensina muita coisa em jogos com formato de episódios. Eles não funcionam mais como antigamente. Dispatch mostrou isso lançando 8 episódios, com 2 episódios saindo a cada semana, estendendo o hype do jogo por um mês inteiro, fazendo com que na última semana a indústria inteira estava ansiosa para os episódios finais. Mas a maior lição que Dispatch deixa de legado está no nome do gênero do jogo: narrativa. Para uma narrativa ser boa, ela precisa de início, meio e fim. Dispatch entregou uma história completa. A Ad Hoc nem mesmo planejava uma continuação. A segunda temporada foi uma consequência do sucesso da primeira. Um erro cometido tanto pela Deck Nine em Life is Strange Double Exposure, quanto pela própria Don't Nod em Lost Records, Bloom and Rage.
Da continuação da história da Max, não tem nem mais o que comentar. O jogo foi um fracasso e Reunion só existe por estar previsto em contrato. Agora, Lost Records foi lançado incompleto com a ideia das vendas do jogo financiar uma continuação. Isso tornou a narrativa refém de fazê-la fácil de ser continuada. O final de Lost Records não muda. O que muda é a presença de determinados personagens ali. E por saber que a Dontnod pretendia uma continuação, o peso daquele final simplesmente desaparece, pois é muito improvável que as 4 personagens não retornem em sua sequência, independentemente do seu final. Lost Records está longe de ser um jogo ruim. Eu particularmente gostei, mas o jogo não foi bem recebido da maneira que poderia e o seu lançamento contribuiu com isso. Ele foi dividido em 2 partes, com um intervalo de 2 meses entre elas. Quando chegou próximo do lançamento da última parte, ninguém mais lembrava do jogo. O hype desapareceu. Isso, somado com a história do jogo ficando com a sensação de estar incompleta, ajudou no mau desempenho das vendas que foi Lost Records, informação que foi divulgada no último relatório fiscal da empresa. Dispatch nos mostrou que um jogo narrativo não precisa de dezenas de finais, só precisa de uma narrativa boa. E para alcançar isso, a história, no mínimo, precisa estar inteira.